Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos à palestra Depressão: Identificar o sofrimento, acolher e reduzir os riscos e desfechos desfavoráveis. Este é um evento produzido pela Escola Judicial em conjunto com a Secretaria de Saúde do Tribunal, e o meu nome é Jax, e apresentarei com muita alegria a nossa palestrante dessa tarde. Eu sou um homem de meia idade, tenho cabelos grisalhos, cor parda, uso óculos de grau com armação preta, estou vestindo camisa azul e um paletó cinza, e no fundo da minha tela há um logotipo alusivo ao evento de hoje. Também nos ajudam aqui na tela os intérpretes de Libras, o Edson e a Elisa vai entrar depois. Eles habitualmente se vestem de preto e o fundo de tela deles é um fundo de tela verde, um chroma key. Só lembrando que para este evento será certificada 1 hora aos participantes que comprovarem a frequência por meio da assinatura da lista de presença, que será disponibilizada ali no chat. Para os servidores e magistrados do TRT, a hora-aula será registrada automaticamente no SIGEP, desde que registrem presença. Essa palestra ela vai ser gravada, já está sendo gravada, e depois, posteriormente, será disponibilizada na página da Secretaria de Saúde, lá na intranet. É só acessar o ícone da Secretaria de Saúde na intranet, que vai encontrar esse vídeo. E também vai ficar gravado no respectivo canal do YouTube da Secretaria. A nossa palestrante, que vai tentar abrir um espaço para responder perguntas ao final, é a doutora Luísa Guerra. Ela é médica psiquiatra aqui do TRT2. Ela é graduada na Universidade Federal Fluminense e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é especialista em neurociência e comportamento, é versada em psicanálise e versada em psicodinâmica do trabalho. Então, já passamos para ouvir a doutora Luísa. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Jax. Muito obrigada, Júlia, Secretaria de Saúde. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou uma mulher branca de 37 anos, uso o cabelo preto, escuro. Estou com uma blusa de manga comprida em tons de vermelho, laranja e preto. E vou começar falando um pouquinho sobre, compartilhando a minha tela aqui com vocês, né, da gente poder falar um pouquinho sobre a depressão, que né, um transtorno psiquiátrico bastante comum, né, na atualidade. A gente vai retomar um pouquinho o histórico dele. E o meu objetivo aqui hoje é a gente desmistificar algumas questões, né, trazer alguns conceitos um pouco mais técnicos, assim, de definição do que é, o que não é depressão, como que a gente trata. Eu acho que, por mais que o conhecimento em saúde mental esteja cada vez mais popularizado, acho que ainda existem algumas confusões, alguns mitos que são muito importantes da gente desfazer, né? Acho que a informação é a nossa principal aliada, assim, quando a gente fala de saúde mental e de saúde de maneira geral, né? Então, essa é a minha ideia aqui hoje. É, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Me avisem se tiver tudo certo. Vamos lá. Estão conseguindo ver bem? Sim, doutora. Estamos É. vendo muito bem. Então, vamos falar especificamente do transtorno depressivo. Acho que já houve outras palestras em que a gente falou sobre saúde mental e estilo de vida, saúde mental e trabalho. Acho que até a gente teve aí o Setembro Amarelo, né? Tá. E acho que a gente teve o Setembro Amarelo, que acho que a gente fala bastante em saúde mental. Mas acho que essa palestra em outubro também não foi à toa, assim, acho que quando a gente fala em prevenção, promoção de saúde mental, a gente está falando aí de ações que devem ser contínuas, né, que devem ser discutidas, que não estão só ali no campo, restritas ao campo médico. Acho que né, a gente precisa falar disso, esgotar esse assunto, né, durante todo o ano, não só com ações informativas, mas acho que também com ações diretas mesmo, né? Assim, a nível institucional, a nível da sociedade. Então, acho que a ideia é a gente poder seguir falando sobre saúde mental, não só prevenção do suicídio ou
isoladamente em 1 ou 2 meses do ano, né? A gente tem o Janeiro Branco, da conscientização de cuidado em saúde mental, tem o Setembro Amarelo, mas eu acho que é importante a gente tornar essas ações perenes, né? Isso é um objetivo bem claro, assim, da Secretaria de Saúde do Tribunal. Então, essa palestra, ela vem um pouco nessa ideia, né? Da gente poder falar mais sobre isso. Então, sempre que a gente fala de sofrimento psíquico, de saúde mental, de transtorno mental, acho que é interessante, eu sempre trago isso aqui, fica até um pouco repetitivo, assim, né, nas palestras, mas a gente precisa definir, né, sobre o que a gente está falando. O que é ter saúde mental? É estar feliz o tempo inteiro? É estar sempre bem? Né? O que é ser bem-sucedido? É trabalhar muito? Né? Então, essa é uma definição bem simplória, assim, mais simples, né, da OMS, que é saúde mental, esse estado de bem-estar emocional e psicológico, mediante o qual o indivíduo é capaz de utilizar as suas habilidades emocionais e cognitivas, né, e as suas funções sociais, a fim de responder às demandas da vida, né? Então, não é um estado de bem-estar constante, não é felicidade eterna, né? Isso não existe. Acho que quando a gente entende essa concepção, né, de que saúde mental não é um bem-estar, não é um estado de bem-estar o tempo inteiro, que é normal flutuar, né, ao longo da vida, e em resposta ao que acontece, isso inclusive é um sinal de saúde, eu acho que a gente vai também aprendendo a despatologizar a vida, né? Isso é muito importante. E aí, a saúde mental, né, a construção da saúde mental é um construto, né, assim, não é uma coisa só, né? Acho que tem muitos fatores envolvidos. E hoje em dia tem várias teorias para explicar, né? O que é saúde, o que é doença, o que é normal, o que é patológico. Hoje em dia, uma das mais aceitas é essa que fala do modelo biopsicossocial, né? O que isso quer dizer? O que torna a gente saudável mentalmente ou não saudável mentalmente não é uma coisa, não é um fator único, né? Então, por isso a teoria mais aceita é essa que une, né? O biológico, o psicológico e o social, né? Então, essa dimensão biológica, ela tem a ver com fatores genéticos, com a química cerebral, com o funcionamento do sistema nervoso, que é individual, com a nossa saúde física em geral. A nossa saúde física, ela interfere demais, né, no psiquismo. A dimensão psicológica, que é da nossa personalidade, das habilidades de enfrentamento que a gente tem, e isso fica muito óbvio quando você avalia duas pessoas diferentes que passam por uma mesma situação traumática, por exemplo, a maneira como cada um reage, quem adoece, quem não adoece. Então, isso tem a ver com esses fatores psicológicos, né? Resiliência, né? Enfim. E traumas passados, padrões de pensamento, autoestima, como que essa pessoa se vê no mundo. Isso vai determinar uma chance maior ou menor de adoecer. Então, é sempre importante a gente colocar isso em perspectiva para a gente tentar fugir um pouco das teorias mais reducionistas, né? Em que a questão é só uma disfunção química, ou a questão a gente entra nos mitos relacionados à saúde mental, né? A questão da depressão é preguiça, ou enfim. Então, é bastante importante a gente entender que é um conjunto. E os aspectos sociais, sobretudo na atualidade, a gente precisa fazer muito esse recorte, né? Então, o ambiente familiar, o suporte social, a cultura, a situação econômica, o ambiente de trabalho, todos esses, a gente poderia ficar aqui citando, né, inúmeros outros fatores sociais que interferem sobremaneira na saúde mental, e eles têm que ser levados em conta quando a gente pensa em prevenção, promoção, tratamento, né? E aí aqui, né, ainda dentro dessa ideia de o que seria a saúde mental, esses quatro pilares são bastante importantes, assim, né, na literatura, que é essa capacidade de conexão, que seria a gente estabelecer relacionamentos positivos, contribuir para a comunidade, esse senso de pertencimento, né, essa capacidade de sentir empatia, né, a função, quando a gente consegue utilizar as nossas habilidades cognitivas, a gente consegue fazer escolhas saudáveis, aprender novas habilidades, a gente consegue aí ganhar a vida, né, no sentido de ter uma autonomia, conseguir trabalhar, conseguir se manter na vida de uma maneira geral. Isso poderia ser considerado um sinal de saúde, né, de saúde mental. Quando a gente consegue estabelecer as nossas estratégias de enfrentamento, que são lidar com o estresse cotidiano, né, reagir a isso, transitar na vida,
adaptar mudanças, um sinal de saúde mental, adotar novas ideias, fazer escolhas mais complexas. A gente vai ver que todas essas habilidades estão muito prejudicadas na depressão, por exemplo, né? Entender e manejar as emoções, né? Se observar e conseguir depreender, né? Bom, como é que eu estou me sentindo? O que eu faço com isso? Da onde veio isso que eu estou sentindo, né? E não apenas reagir ao que acontece. E essa tradução aí de florescimento, que seria a gente perceber as próprias capacidades, sentir-se bem sendo quem a gente é, ter algum propósito na vida, conseguir pensar sobre o próprio bem-estar e dos demais. Quando a gente frequentemente atende uma pessoa que está em sofrimento psíquico, você vê que ela não tem, ela não consegue fazer uma prospecção assim, né, do futuro e não consegue pensar sobre o próprio bem-estar, não consegue planejar a vida, pensar no futuro. Então, isso seria um indicativo também de um sofrimento. E aí, sofrimento psíquico, eu falo sofrimento de maneira bem ampla, vocês vão ver que eu vou evitar um pouco o termo doença mental, ou, né, depois eu vou explicar por quê. Porque o sofrimento, ele não necessariamente ele está dentro ali de uma categoria nosológica, não necessariamente é uma doença, né, ou é um transtorno. A gente sofre, né? Então, assim, o que é central na vida não é evitar que o sofrimento aconteça, mas é o destino que esse sofrimento vai ter. E quando ele não tem um destino, digamos assim, funcional, né, entre mil aspas, normal, aí a gente pode entender que a gente está entrando num campo da patologia, né? Então, não tá bem ou não ter depressão, não é não sofrer, né? A gente vai ver que, inclusive, sofrer é sinal de estar saudável, né? O sofrimento psíquico ele nunca é uma experiência isolada, ele não dá para ser compreendido só a partir dos critérios diagnósticos, né, e biomédicos, ele tem ali a subjetividade do sujeito, o contexto, né? Então, ele sempre vai ter que ser contextualizado. A gente vai ver isso ao longo, né, da história. O sofrimento é diferente numa cultura X, Y, Z. O que é sofrimento para uma pessoa pode não ser para outra. Então, por isso que é muito importante a gente entender isso, para a gente também não entrar no estigma, no julgamento. Então, se o que te faz sofrer não é a mesma coisa que faz o seu, né, o seu parente, o seu amigo, o seu colega sofrer, tá tudo bem, é sobre isso, né? Por isso que a gente não categoriza sofrimento, ou, ai, fulano passou por mil coisas e não adoeceu. Esse aqui passou né, por uma situação bem mais tranquila e está doente, né? É importante a gente entender que tem muitos outros fatores associados, né? E não só a causa em si externa. Então, o tempo histórico define o que é o não sofrimento, como ele é percebido, como ele é tratado, né? O espaço social vai moldar esse sofrimento também. O sofrimento ele é geográfico, ele é atravessado por desigualdades. Não que ele só exista a partir disso, né? Mas a gente precisa contextualizar. Então, uma pessoa que mora na Faria Lima sofre, assim como uma pessoa que mora numa periferia sofre também, mas esse sofrimento ele é atravessado por outros fatores aí que a gente precisa levar em consideração na hora de abordar, de tratar, de pensar soluções, né? Então, a cultura também, né? Ela determina o que a gente considera, né? Assim como o tempo histórico, ela vai determinar ali o que é normal, o que é patológico e define esses caminhos de cuidado. E aqui só, eu sempre gosto de trazer essa figura, só para a gente entender que ter um diagnóstico, ter um transtorno mental não é uma sentença de vida e não é uma sentença de uma vida ruim também, né? A gente pode ter aqui, né, pessoas com alto nível de satisfação, né, de bem-estar e que tem alguma condição de saúde mental, né? Por outro lado, pessoas que não têm nenhuma condição de saúde mental, elas estão mais propensas a se sentirem bem, mas não quer dizer que alguém que tem algum diagnóstico vai estar sempre se sentindo mal, né? E por outro lado, a gente tem aqui pessoas com um nível muito ruim, né, de bem-estar, de saúde mental, né, de autopercepção do seu estado, né, de bem-estar e saúde mental, e que têm sintomas severos ali, né, de condições mentais, e outras que não têm e que estão sofrendo, né? Então, o diagnóstico, ele é um norteador, ele não é um definidor, né? Então, acho que se você vai se sentir bem ou mal.
Eu acho que isso também é muito importante. Isso desmistifica muita coisa, isso tranquiliza, né, as pessoas quando recebem um diagnóstico. Então, o fato de eu ter um diagnóstico não quer dizer que eu vou me sentir mal para sempre, né, e pelo contrário, pessoas que não têm absolutamente nenhum diagnóstico, não fecham critério para nada, podem experimentar situações muito nocivas ali, né, que tem a ver com aqueles fatores biopsicossociais né, que dão uma sensação de uma total ausência de bem-estar, né, um sofrimento psíquico muito intenso, não necessariamente associado a uma doença. E aí o transtorno mental, né, então, é essa síndrome caracterizada por um prejuízo que é clinicamente significativo na cognição, na regulação emocional, no comportamento de um indivíduo, né? E aí por que a gente fala transtorno e não doença? A ideia de transtorno, isso é só uma minúcia, né? Claro, a gente pode também falar doença, mas é, a ideia do transtorno é uma ideia de que, justamente isso, de que é multifatorial, né? Doença, eu vou falar depois um pouquinho disso, pressupõe um fator etiológico conhecido, né? A gente sabe mais ou menos ali a causa exata, né? Na psiquiatria não tem muito isso. É multifatorial, tem fatores de risco, de proteção, não é uma causa única, então, por isso um pouco essa ideia de transtorno, né? Então, esse transtorno mental, ele geralmente não é um sofrimento, né? Não é, eu não estou triste porque aconteceu uma coisa ruim, eu perdi alguém da minha família. Que bom que você fica triste quando você perde alguém da sua família, isso é conseguir modular os afetos, né, de uma maneira condizente e coerente, né? Isso não é um transtorno mental. Se isso depois vai para um campo mais patológico, pode vir a ser né, um gatilho para um transtorno mental, mas a tristeza em si não é. Então, o transtorno mental ele está associado a uma angústia, a um comprometimento social, familiar, ocupacional, que se mantém, que não é só reacional, né? Não tem a ver só ali com aquele período imediatamente após um evento estressor, então isso também é importante a gente frisar. São causados, né, como a gente já falou, por disfunções psicológicas, biológicas, de desenvolvimento, né, por desencadeadores sociais, e tem sempre fatores de risco, fatores de proteção, tá? Isso depois eu vou até compartilhar com vocês uma cartilha de saúde mental em que a gente fala um pouco mais sobre esses fatores de risco, tem lá uma lista, né? Então, só para a gente entender a complexidade do que a gente está falando, né? A gente não está falando de uma relação única de causa e efeito, e tratamento, né? Então, a gente tem que pensar nisso como um leque mesmo. Achei que tinha dado uma travadinha, mas foi. E aí que os manuais de classificação, é só para a gente também frisar isso, acho que hoje em dia a gente tem, né, é muito importante a popularização da informação em saúde mental, em saúde como um todo, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não cair numa banalização. Então, um checklist de sinais e sintomas, né, não são não é isso que um psiquiatra ou um profissional da saúde mental faz. Né? Os manuais de classificação, eles são extremamente importantes, mas a gente está muito acostumado a ver, né, 5 sinais de depressão, 5 sinais de ansiedade na internet e querer, se a gente for por aí, acho que a gente se perde um pouco. Todo mundo vai fechar critério para tudo, e aí a gente faz um mau uso da classificação e uma medicalização da vida, né? Que é basicamente a gente pegar as Tô emoções tentando humanas, realizar o né? meu aqui também, não A tô angústia humana tá e zoado aqui. patologizar. Então, eu quis trazer isso aqui também, porque eu acho que é muito importante a gente entender que a classificação ela constrói Eu grupos tô dentro, baseados nos tô no atributos coisa aqui. compartilhados, né? Como que eu mando um Então, bom dia pros caras aqui? faz uma análise populacional daquele. Todo mundo, as pessoas que geralmente apresentam esse conjunto de sinais e sintomas, elas têm uma mesma sintomatologia, o mesmo prognóstico, a gente consegue assim classificar em grupos, né? Isso foi uma revolução, né? Acho que na psiquiatria, e o objetivo é a gente unificar a linguagem, né? No mundo inteiro, se a gente usa um desses manuais de classificação, principalmente da OMS, né? Que é que é esse aqui, que é da CID-11, um médico aqui, ou na Noruega, ou na África, vão entender do que a gente está falando, né? Quando a gente está. Então, isso foi muito importante para unificar a linguagem, observar padrões, ampliar o cuidado, né? Então, os manuais de classificação eles ajudam na comunicação, na compreensão, na pesquisa, né? A gente precisa de uma padronização, principalmente quando a gente não está falando de uma relação ali muito direta, né? Bom, a tuberculose, a gente sabe que ela é causada pelo bacilo de Koch, né? Então, é uma relação, a gente faz lá um exame, a gente, né, isola lá a bactéria, a gente entende pela sintomatologia, a gente junta isso tudo e dá um diagnóstico. Na psiquiatria, a gente precisa muito Eu dessa acho que é. descrição. Doutora, parece que houve aí uma
introdução. Que Pedir mantenham aos a... colegas que mantenham os áudios mutados, por gentileza. Ah, tá. Obrigado. Pois não, doutor. Então, com um pouco daquilo que eu falei, né, dar o exemplo aí da bactéria. Na medicina, a gente tem muita essa lógica, né, da etiologia. O que que causa uma doença, né? É um fator etiológico X aqui, né? Então, no caso da tuberculose, é a bactéria, né, o bacilo de Koch, né? E aí a gente dá o diagnóstico a partir dessa etiologia. Na psiquiatria, a etiologia ela não é plenamente compreendida, né? A gente não pode dizer, quem tem depressão é porque tem a falta da substância X naquela região do cérebro. Eu consigo ver isso num exame laboratorial, numa imagem, e aí eu sei que o antídoto para isso é o remédio tal. Não é bem assim. Então, por isso a gente precisa da descrição para o diagnóstico. Por isso esse agrupamento aí da descrição das doenças para a gente entender o que é o quê. Então, o diagnóstico vem muito a partir da descrição de sinais e sintomas. Né? O que não quer dizer que todo mundo que apresenta aqueles sinais e sintomas vai ter aquele diagnóstico fechado. Por isso é importante a gente não banalizar isso, né? E aqui só para ilustrar, né? O DSM, que é a classificação da Associação Americana de Psiquiatria, né? Que é mais dos Estados Unidos, mas que a gente usa bastante. E a CID-11, que é a classificação internacional das doenças, que é usada globalmente, tá? Que também descreve lá, tem algumas diferenças em relação, algumas minúcias, né? Em relação aos transtornos mentais, mas é basicamente isso. Então, aqui na depressão, a gente sabe que é uma doença altamente prevalente, né, incapacitante. Cerca de 300 milhões de pessoas no mundo têm um diagnóstico de depressão, e a gente sabe que isso é um subdiagnóstico, com toda certeza, porque tem muito estigma, muitas pessoas não chegam, né, no serviço de saúde. Tem um curso recorrente, o que isso quer dizer? Vai e vem, né? Você não fica deprimido a vida inteira, mas é uma doença que ela é episódica, que a gente fala, vou falar um pouco mais disso. E é só alguns dados, né? Mais de 4% da população mundial, é mais prevalente em mulheres do que em homens, né? A gente pode aí fazer um recorte também dos papéis sociais que cada um desempenha, que a gente pode entender, bom, quem chega mais, talvez, no serviço de saúde, tem um fator biológico, então acho que tem bastante coisa aí para a gente desdobrar, né? Nessa estatística de ser mais prevalente em mulheres. A maior responsável por incapacitação globalmente, né, além da principal causa de morte por suicídio, então, é um fator de risco importante para suicídio, né? É, a epidemiologia, né, seguindo nisso, assim, a depressão ela é um transtorno episódico. O que isso quer dizer? A gente vai tratar um transtorno, vai tratar um episódio de depressão e o paciente tende a melhorar, né? Algumas pessoas desenvolvem quadros mais crônicos que precisam de medicação por um tempo maior, mas isso não é a maioria, tá? A gente sempre tem que ter isso em mente para a gente, né, não manter ali o remédio no banho-maria, a gente não otimizar a dose da medicação. Então, e claro, a chance de você ter um novo evento, né, um novo episódio, ela é maior se você já teve episódios anteriores, né? Então, é uma principal causa de anos perdidos por incapacidade ou de morte prematura, e aí a gente também pode entender que a pessoa com transtornos mentais, com uma depressão, ela tende a ter uma piora da alimentação, do padrão de sono, do estilo de vida, as próprias medicações, né, principalmente as mais antigas, pioram o perfil metabólico, que pode. Então, essa morte prematura não necessariamente é diretamente causada pela depressão, né? Mas pelos desdobramentos dessa, né, de viver com a doença, né? Com o transtorno. Tem uma prevalência semelhante entre os países, né? Mas tem também mulheres em idade fértil são mais acometidas, né? Aí é só que um adendo, né? Tem essa prevalência, ela é semelhante entre os países, então não vê muito classe social, raça, né? Embora a gente já saiba que pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica, social, têm uma chance maior de desenvolver, pessoas que estão em desemprego, mas ela atinge pessoas ricas, pobres, de todas as etnias, né? Então isso é muito importante também da gente frisar. A idade mais comum ali é entre 18 e 35 anos, tem um pico também em pessoas de meia idade, né? Mais idosas. No Brasil, então, 11,3% da população, né, receberam esse diagnóstico em 2021. Ali, as mulheres, praticamente o dobro, né, dos homens na incidência. Depois da pandemia, né, esse número das mulheres ali, ele foi de 13,5%, né, antes da pandemia, para mais de 18%. Quer dizer, a gente adoeceu na pandemia, isso é um fato.
Tem uma maior prevalência em áreas urbanas pelo estilo de vida, muito provavelmente. Fatores socioeconômicos interferem, então a baixa escolaridade, menor renda e desemprego são fatores de risco importantes, né, para deprimir. A gente tem muitos jargões aí muitos estigmas, né? Quem tem que trabalhar não tem tempo para isso, né? Arruma um trabalho que você melhora. E, na verdade, são mitos, assim, muito prejudiciais para as pessoas buscarem acompanhamento, né? Acho que isso inibe muito. Então, acho que a gente tem sempre que desconstruir e estar falando disso. A etiopatogenia, né, que seria a causa, né? Então ela é multifatorial, tem essa interação sempre de fatores ambientais e genéticos, tá? A gente tem uma carga aí de 30 a 40% de genética na depressão, isso é um fator, isso é um peso assim moderado, tá? Então o fator genético ele existe, mas ele não é uma sentença. A gente ter casos na família não quer dizer que a gente vai desenvolver, porque tem todos os outros fatores ali de risco e proteção e, assim, e o desenvolvimento do transtorno ele vem muito da interação com fatores ambientais e genéticos. Então, por isso que é tão importante a gente correr atrás, né, da mudança de estilo de vida, de estabelecer boas relações de trabalho, afetivas, isso tudo tem um impacto, mas a gente sabe que cerca de 70% das pessoas que desenvolvem um primeiro episódio depressivo, geralmente tem um fator desencadeador ali, um evento ambiental traumático, uma perda de alguém, ou algum evento traumático que desencadeia esse primeiro episódio, né? E aí é muito importante também a gente fazer essa distinção. Não é que assim, eu fiquei deprimida porque eu perdi alguém. Eu fiquei deprimida porque eu estou com um problema no meu trabalho. Não, esse talvez tenha sido um fator desencadeador né, de um transtorno que poderia ser desencadeado lá na frente por um outro fator estressor, né? Mas, de fato, no primeiro episódio, principalmente, cerca de 70% das pessoas conseguem identificar esse evento causador ali daquele primeiro episódio. Nos episódios subsequentes, quando eles acontecem, essa relação não é mais tão forte, né? Uma pessoa que já deprimiu uma vez, ela tem mais chance de deprimir de novo, e não necessariamente por algum motivo, né? É claro que é sempre interessante a gente entender o contexto, até para a gente poder atuar nesse possível gatilho, né? Mas não que ele seja a causa única. Então, a gente tem uma lista enorme de fatores de risco de proteção, que depois é interessante a gente notar. Acho que violência, né, nos primeiros anos de vida tem, assim, um papel importantíssimo no desenvolvimento de transtornos mentais na vida adulta, né? É, então, aqui é só um gráficozinho para ilustrar isso, né? A gente tem a individualidade, a vulnerabilidade individual, né, de cada um a adoecer. Ela pode ser baixa, ela pode ser alta. Quanto maior essa vulnerabilidade individual, que tem a ver com fatores psicológicos, genéticos, né? Fatores até sociais, né? E os estressores ali ao longo da vida, né? Então, quanto maior a minha vulnerabilidade, maior o meu os estressores aos quais eu estou submetida, maior é o meu risco de ter alguma condição, né, de saúde mental, algum transtorno, né? E por outro lado, mesmo que eu tenha ali uma vulnerabilidade individual grande, se eu tiver ali poucos estressores, e estressores, gente, quando a gente fala, não é só não um estresse cotidiano, né? São estressores ao longo da vida, né? Perda de alguém, uma relação disfuncional, um trabalho disfuncional, né? Uma história familiar ruim, isso são estressores, tá? Às vezes estressores físicos, né? Pessoas que convivem com doenças crônicas, elas têm maior chance de adoecer, né? Elas têm um desequilíbrio ali físico interno maior, tá? Então, estressores, tudo entra nesse guarda-chuva aí dos estressores, tá? Mas, de novo, para a gente trabalhar a exaustão aí essa dinâmica, é uma grande dinâmica, né? Que vai tender aí esse vetor para uma maior saúde mental ou menor, tá? E aí, sinais e sintomas, eu vou passar bem rapidinho por isso, mas é interessante a gente ter isso no radar, tá? Porque a gente tem sempre sintomas centrais que a gente considera ali muito óbvios e que eu acho que todo mundo sabe, né? Quem tá deprimido tem um humor triste, não tem disposição, não consegue fazer as coisas, né? Mas isso são os sintomas centrais. Tem sintomas ali mais, até às vezes atípicos, ou não tão comuns, que podem também dizer de um episódio depressivo. E é interessante a gente ter isso em mente, até para ir se percebendo, né? Se é uma quebra de um padrão anterior, isso pode ser um sintoma,
né? Sintomas cognitivos, muita gente às vezes chega no consultório, não estou conseguindo focar, acho que eu tenho TDAH, estou muito lentificada, não consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, estou muito, né? A depressão, a ansiedade, todos os transtornos mentais podem afetar sono, alimentação, cognição, né? Então, e é sempre um espectro, né? Aquele polo lá mais grave, mais clássico do livro, né? Que é aquela pessoa que está muito mal, que não consegue sair da cama. Isso é um polo, é uma apresentação possível do transtorno depressivo, mas não é a única, tem vários ali, né? Então, é legal a gente ter uma noção dos sinais e sintomas, para a gente se observar um pouco mais e para a gente fugir um pouco dos estereótipos, né? Pra gente, então, assim, tem muita gente que tem depressão e consegue trabalhar, né? A depressão, você não fica deprimido o tempo inteiro, não é necessariamente uma disfunção global em todas as áreas da vida, e é para a gente sair um pouco também dos estigmas, que eu ouço muito dizer, acho que provavelmente vocês também, a gente em algum momento já até reproduziu isso, né? Tá deprimido, mas foi numa festa. Tá deprimido, mas tá trabalhando, tá dando conta, né? Tá funcional. Isso não, uma coisa não exclui a outra. Então, um deprimido não quer dizer que ele está na cama o tempo inteiro sem conseguir fazer nada. Pelo contrário, as pessoas vão. E isso contribui para o adoecimento delas, muitas vezes, né? Vão esgarçando ali uma corda, vão ultrapassando um limite, que às vezes a gente precisa retomar, voltar e falar: bom, peraí. Né? Vamos, não está saudável dar conta de tudo, entre aspas, né? Muitas vezes isso tem um custo psíquico, né? Isso piora o adoecimento. Então, muitas pessoas mantêm uma certa, o que a gente chama de funcionalidade hoje em dia, né? Que é o quê? Quer dar conta da vida, quer trabalhar, quer, né, levar o filho para a escola, mas estão extremamente adoecidas e sofrendo, tá? Então, é sempre importante a gente ter isso em perspectiva. Então, é sempre uma mudança a partir de um funcionamento anterior com uma duração significativa, né? Se eu tô triste hoje porque aconteceu alguma coisa ruim ontem, tá tudo bem, isso é sinal de saúde. Vamos entender como lidar com essa tristeza. E aí que entram, né, aquelas estratégias de enfrentamento, de resiliência. Terapia ajuda muito nisso, porque você vai se conhecendo, você vai desenvolvendo mais essas habilidades, né, de como lidar com os estressores, como é que eu lido com a minha angústia, né? Angústia não é depressão, e eu costumo brincar que enquanto tem vida, tem angústia. E que bom, a gente está vivo, né? A gente consegue sentir. A questão é o que a gente faz com isso, né? E eu falo, essa mudança a partir de um funcionamento anterior é importante também, porque tem a subjetividade de cada um. Tem gente que é mais melancólica, isso é ser deprimido. Tem gente que é mais pessimista, enxerga o mundo com uma lente um pouco mais cinza, né, mais realista, né, é mais nihilista, não sei. A gente pode patologizar isso? Isso é uma característica de uma depressão, né? Por outro lado, tem pessoas que são mais efusivas, extrovertidas. Isso quer dizer que elas têm um humor mais hipertímico, que elas têm ali uma coisa que a gente precisa tratar, que a gente precisa intervir? Não, né? Se tem um sofrimento, se tem uma quebra de padrão, aí a gente vai começar a pensar numa patologia. Então, por isso que ver em perspectiva é muito importante, porque é isso, esse conceito do normal patológico, ele é relativo, né? Ele, como a gente viu, depende do tempo, do espaço, da cultura, da característica individual, né? Então, a minha normalidade pode ser diferente da sua, né? E vice-versa, e tá tudo bem. Então, a gente precisa também ter isso em mente para a gente poder aceitar a diversidade, né? Entender a diversidade. Então, a gente põe todo mundo numa mesma caixinha. E aí a gente começa a patologizar, porque, bom, se você não está nessa caixinha aqui junto comigo, provavelmente você tem alguma questão, né? E não é assim, né? Então, sintomas cognitivos muito comuns, né? Lentificação do pensamento, redução da concentração, prejuízo de memória, capacidade de organização de planejamento. É muito comum o paciente idoso deprimido procura muitas vezes assim, um geriatra, né? Um neuro, porque acha que está mesmo com uma síndrome demencial. E aí a gente vai observar melhor, investigar, a gente trata o transtorno depressivo e a pessoa melhora, né? Tem uma entidade que a gente chama de pseudodemência, né? Não é uma demência, mas o prejuízo cognitivo pode ser tamanho que isso pode ser confundido. Nem sempre a pessoa vai chegar lá no consultório, estou triste, né? Tenho depressão. Então, por isso que é importante a gente entender que isso é o espectro. Então, o humor triste, que é uma característica bem central, né? Irritável, né? Humor mais apático, indiferente, distanciado, a pessoa não consegue se conectar com emoções nem positivas nem negativas, né?
uma sensibilidade maior aos estímulos estressantes, então é uma pessoa que está mais reativa, geralmente, tem uma sensação de medo, muitas vezes imotivada, uma certa insegurança, sensação de fracasso, de menos-valia, de culpa, muito comum aquele pensamento mais ruminativo, mais perseverante, que a gente fala ali, geralmente com conteúdo mais negativo, né? Uma sensação de desesperança, de falta de vontade, de falta de motivação. Falta de energia, muitas vezes a gente tem até, na maioria das vezes, na verdade, né, a gente tem sempre que descartar uma causa metabólica, química, física, né? Então, um hipotireoidismo, alguma hipovitaminose, pessoas que chegam a sentir mesmo no corpo, assim, né? Um cansaço, uma sensação de estar moído mesmo, de não ter disposição, acham até que estão doentes, assim, fisicamente falando, né? Então, essa falta de energia ela pode ser muito intensa, esse cansaço, fadiga, dificuldade para realizar atividades cotidianas. A gente sempre pergunta, bom, tá difícil fazer o básico no dia? A gente faz muito, a gente vive muito no automático ali, né? Já acordou, escovou o dente, tomou banho, planejou o dia. Bom, o que que eu vou fazer de almoço? O que que tem de almoço? Tem que preparar uma marmita, tem que planejar, tem que pagar uma conta. Isso é muito automático e geralmente não demanda tanto, né? Na depressão, frequentemente, problematizar, fazer essas ações automáticas vão se tornando muito complexas de serem realizadas, né? Muito difíceis, assim. Então, você sabe que você tem que fazer, mas não consegue, né? Se embola no meio do caminho, né? Tem uma dificuldade executiva ali mesmo, né? Essa lentificação psicomotora que a gente fala, uma lentificação tanto da parte motora mesmo, como do psiquismo, né? Uma certa inquietação pode acontecer, alteração de sono, de apetite, são muito comuns, né? Aqui a gente não vai ficar falando de neuroanatomia, mas é só para vocês também entenderem a complexidade disso. Frequentemente a gente vê na clínica, não tem um exame para fazer, vamos ver, deve ter alguma área do meu cérebro, tu faz uma ressonância, tem uma coisa errada, por um melhor, com tal e tal remédio, né? A gente já sabe que não é mais aquela teoria, tem pouca serotonina, é isso que causa depressão. Não, tem ali a ver com os neurotransmissores, mas não só a serotonina, e não é só a ausência, ou, né, tem muito, tem pouco, é o quanto eles modulam da nossa genética, ali, da nossa expressão gênica o tempo inteiro, né? Às vezes o mesmo neurotransmissor ele está associado à depressão, à ansiedade, a diferença como ele age, né, e a falta dele, ou, né, o excesso dele agem ali naquela área específica, né? Então, a serotonina no córtex pré-frontal é diferente dela da ação dela no tronco encefálico e por aí, né? Por isso que o tratamento é tão complexo, por isso que muitas vezes, e as pessoas falam, eu me sinto assim testando, né? Eu tô fazendo um remédio, mas não sei se vai dar certo, porque a resposta é individual, a gente não tem essa resposta, assim, direta, cartesiana, né? Bom, a gente tem evidências ali de caminhos possíveis, mas isso tem sempre que ser muito individualizado. Por isso que o remédio que funciona para o seu amigo pode não funcionar para você e tá tudo bem, né? Então, só para a gente entender aqui, mais ou menos, né, essa coisa da neuroanatomia, bom, o córtex pré-frontal, quando você está deprimido, o que pode estar alterado, que você tem de sintoma ali? Baixa concentração, falta de interesse, né, anedonia, essa sensação de culpa, ideação suicida, esse humor deprimido, a amígdala, né, que é o nosso cérebro ali primitivo, está muito relacionado às emoções, né, às nossas reações, essa sensação de culpa, ideação suicida, o tronco encefálico, a gente tem alterações ali, né, neurovegetativas que a gente fala de apetite, de sono, fadiga, o estriado. Aqui foi só para ilustrar, tá? Então, aqui só também para ilustrar, a gente tem vários subtipos, então é possível ter uma depressão ansiosa, é possível ter uma depressão que você não vai estar lá super lentificado, pelo contrário, você vai estar agitado, né? A gente tem a depressão bipolar, que geralmente é mais grave, a unipolar, né, que seria da depressão maior. Então, assim, eu não entrei muito nisso aqui, são aspectos mais técnicos, a gente está falando de uma maneira geral de uma depressão, né? A depressão sazonal, muito comum em países que têm baixa incidência, né, de luz solar. Então, como isso está conectado, né, ao nosso ciclo sono-vigília, aos ritmos circadianos, à exposição solar. Então, como o estilo de vida entra também nessa matemática, isso é muito interessante a gente sempre levar em conta. E aí os diagnósticos diferenciais, né, luto, transtorno de ajustamento, né, medicamentos, né? A gente sabe que tem medicamentos, condições clínicas crônicas que causam depressão, né? Doenças crônicas, né? Clínicas, como eu já falei.
E aí o curso, ele tem um início insidioso, né? O que que isso quer dizer? Geralmente não é algo abrupto, né? Você está bem hoje, amanhã você está muito mal. É algo que vem se instalando de uma maneira que é por isso que muitas vezes não, por isso que o diagnóstico, o acompanhamento, ele é sempre longitudinal, né? O que que isso quer dizer? Ela é ao longo do tempo. Não existe, hoje eu estava bem, ontem eu estava mal, aí depois de amanhã eu vou no psiquiatra, vou tomar um remédio e vou melhorar. Muitas vezes, para a gente dar o diagnóstico correto, a gente precisa de um tempo, justamente porque o mesmo conjunto de sinais e sintomas não necessariamente, eles podem ser comuns a vários transtornos, né? Então, isso é importante até a gente entender, bom, isso aqui é o quê? É uma reação aguda, um transtorno de adaptação, ou é de fato um episódio depressivo? A gente precisa de tempo, né, para caracterizar isso. A gente tem ali um tempo de 2 semanas, né, de alteração, esse tempo até um tempo que eu considero pequeno, né? Tá tudo bem a gente ficar mal por mais de 2 semanas, dependendo do que está acontecendo na nossa vida. Não necessariamente a gente tem que ganhar um diagnóstico para isso, mas a gente tem que cuidar, a gente tem que olhar, né, para o que está acontecendo. Esse curso episódico, então isso é muito importante. A gente tem um episódio depressivo, e depois eu vou falar um pouco mais disso, né, se der tempo aqui quando a gente falar da medicação. A gente precisa entender, quando a gente define a estratégia medicamentosa, a gente tem que primeiro ir até o fim com ela, né, entender o que que dá para melhorar de sintoma com ela, é, né? Porque não é também uma experimentação total. A gente tem ali um protocolo, né? Você trata por tanto tempo, depois que remitiram os sintomas, tem a fase de ataque do remédio, a fase de manutenção, até, né, ver se a pessoa vai manter aquela melhora. E depois a ideia é que você possa, por exemplo, prescindir dessa estratégia medicamentosa, principalmente se o contexto já melhorou, se a pessoa tem outras estratégias de enfrentamento, se os sintomas cessaram, a gente pode e deve tentar tirar essa medicação, porque o curso do transtorno ele é episódico. Você trata aquele episódio passou, né? Se dali a um ano, 2, 3, 4, vai ter um outro fator causal ali, estressor, um gatilho, você vai desenvolver de novo, a gente não sabe, né? Mas não se salvo algumas exceções de quadros em que a gente tem que manter o remédio por mais tempo, porque tem uma preponderância genética muito importante, ou um contexto ali de vida muito desfavorável, em que se a gente tira o remédio, o sintoma volta, né? Ou que a pessoa que tem episódios ali sucessivos ao longo da vida, geralmente a gente precisa manter a medicação também por um período maior do que aquele de 6 meses a um ano, mas fora isso a gente tem que tentar tirar, né? Seria o ideal, né? É claro que a vida real é diferente. E tem essa tendência à recorrência. Por isso a gente tem sempre que cuidar, e quando a gente consegue desenvolver e entender as estratégias de enfrentamento, de como que eu consigo estar melhor na vida, para além do remédio, isso é super importante. Então, a cada novo episódio tem uma maior chance de recorrência, geralmente menor é o intervalo entre os episódios, né? Maior tende a ser a gravidade da sintomatologia, e aí geralmente você precisa de uma dose maior de remédio, por exemplo, ou de mais intervenções, né? Tem uma alta relação com o suicídio, né? Como eu já falei. E aqui só para a gente entender um pouquinho, né? As pessoas sempre perguntam, é dopamina, serotonina, noradrenalina. A gente as teorias aí da etiologia do sintoma depressivo, elas estão ainda em construção, isso não está fechado, né? Antes a gente achava que era só uma falta de serotonina, não é isso, né? De maneira nenhuma. A gente tem ali, em geral, afetos negativos e afetos positivos, né? Assim, bem didaticamente, bem mais ou menos, tá, gente? Nem vou meter muito nisso, mas a gente pode ter um aumento desses afetos negativos na depressão, geralmente está mais associado à serotonina e à noradrenalina, né? E vão causar o quê? Um humor deprimido, culpa, sentimento de medo, ansiedade, irritabilidade, hostilidade, né? Quando você tem uma redução dos afetos positivos, você também apresenta, né? Um humor deprimido, uma anedonia, uma falta de energia, uma falta de vontade, né? Que é a abulia, uma hipovigilância, né? Fica menos atento, menos presente ali, essa falta de energia, né? Ela fala também um pouco dessa falta de dopamina, falta de entusiasmo, de autoconfiança, enfim, isso foi só para ilustrar, tá? É, e aí aqui, muito também rapidinho, isso aqui eu quero nem que vocês se atenham muito, o transportador da monamina, o que que causa, não é sobre isso, não é uma aula técnica, tá? Mas eu queria me ater nisso aqui, tá? Quando a gente começa um tratamento, e por isso ele é longitudinal, né? Eu tô falando quando a gente começa um tratamento medicamentoso, porque o tratamento ele não se restringe a isso.
né? O psiquiatra não está ali só para ajustar a dose de remédio, tem todo um trabalho psicodinâmico que tem que ser feito, lançar mão de outras estratégias. Hoje o padrão ouro de tratamento da depressão é a associação de mudança de estilo de vida com psicoterapia e com o medicamento quando ele está indicado, né? Para casos leves, a gente pode até prescindir da medicação no primeiro momento. Você vê até que você tem uma resposta pior ao remédio quando é um caso leve. A gente pode tentar abordar só com psicoterapia e estilo de vida, né? Mudança de estilo de vida. Você vê como esses são pilares importantes. Muitas vezes a gente superestima a medicação, né? Não, se não está fazendo remédio é porque não está tratando. Pelo contrário, o acompanhamento ele independe do uso ou não do remédio. Mas é que eu estou falando do remédio porque também é interessante a gente entender isso para a gente alinhar a expectativa, melhorar a resposta do tratamento. Então, quando você começa, você precisa acompanhar. Não dá para você começar um remédio, fazer por 2 meses, 3 meses, nesse início, ainda que está muito sintomático, e voltar 5 meses depois no psiquiatra. Não vai rolar muito, assim. Pode ser que você tenha ali, né? E claro, a resposta é muito individual. Você seja um sortudo, que nem eu brinco, assim, né? Com 1 mês, remitiram todos os sintomas, está ótimo, aí só mantém o remédio. Mas tem que voltar, inclusive, para dizer, olha, remitiu, que legal, vamos agora manter, né? Não vamos tirar, a gente tem que manter. Então, só para vocês entenderem que de 3 a 4 semanas, talvez não tenha nenhum efeito terapêutico. É geralmente ali aquele período de adaptação à medicação, em que as mudanças neuroquímicas estão começando a acontecer ali. Então, eu brinco que é um período de limbo, em que você nem sempre tem já uma melhora, um alívio né, dos seus sintomas, e pelo contrário, você pode ter ali um prejuízo, porque está ainda tendo que lidar com efeitos colaterais que, em geral, são transitórios, são autolimitados. Por isso é importante são benignos, né, que a gente fala, no sentido de que não é para eles serem tão intensos a ponto de você não tolerar, né? Depois de 7, 10 dias, 15 no máximo, isso vai melhorar, né, em geral. Claro que existem aqueles indivíduos que não vão tolerar aquela medicação X, Y, Z, aí a gente vai trocar, né? Mas é importante a gente entender isso, para alinhar a expectativa mesmo, né? Para, bom, não melhorei, e agora, né? Não respondo o remédio, já aumenta a dose, já troca? Não, né? Depois de 4 a 12 semanas, geralmente você já tem essa adaptação aos efeitos colaterais, você já tem um efeito terapêutico, tá? E claro, nada impede, por isso que cada caso é único, não é receita de bolo. Ah, tá, mas Luísa, eu tô muito grave, o paciente está muito grave, eu tenho que esperar 12 semanas para ver qual vai ser a resposta dele a essa dose do remédio? Nem sempre. Isso tem que ser avaliado individualmente. Talvez essa pessoa mereça, né, um aumento mais rápido de dose para tirá-la logo daquele desconforto, daquele quadro que está muito grave. Então, isso também é possível, né? Isso é só assim a receita de bolo, mas na prática a gente não segue fielmente a receita de bolo, justamente porque a gente está falando de algo que não é absolutamente cartesiano, concreto, igual para todo mundo, né? E aí, depois de 4 a 9 meses, né? Bom, essa modulação gênica ela volta ao normal. Se você tem uma manutenção da melhora, você pode tirar esse antidepressivo depois ali de uns 9 a 12 meses, geralmente, de estabilidade, tá? É mais seguro fazer assim. Se a gente tira antes, tem uma chance maior de recorrência. Tá? Então, é muito importante entender isso. Quando as pessoas chegam e falam, eu tô me sentindo muito bem com 2 meses, aí tiro o remédio, aí volta o sintoma, e a pessoa fica, nossa, eu viciei no remédio, não posso mais viver sem esse remédio, eu tiro. Não é bem isso, né? A gente precisa entender como que se dá esse tratamento, né? O que esperar, por quanto tempo, para a gente, né? E aí, então, também só para ilustrar, né? Aqui seriam aqui estados do humor, né? A mania, a hipomania, né? Muito comuns no transtorno bipolar, mas não é a única causa, né, deles. Essa eutimia seria um humor, digamos assim, normal, né? Eu não gosto muito da palavra normal, mas é isso, entre aspas, normal. Que você está num estado ok ali, você consegue modular de acordo com o ambiente, você não está nem a mais, muito acelerado, né? E nem ali num polo mais negativo, né, deprimido. E aí a gente tem aqui uma queda, né, na depressão, falando especificamente. Uma queda aí dessa eutimia. A distimia seria uma depressão um pouco mais crônica, né, mais leve, enfim, por estar muito com irritabilidade. E aí aqui, você chegou lá na depressão, né, você caiu o humor ali a ponto de fechar um critério diagnóstico para depressão. Você começa, e aí você entendeu que é necessária uma intervenção medicamentosa, porque a intensidade dos sintomas é suficiente para isso, a duração dos sintomas, o prejuízo dos sintomas. Então, é isso tudo que a gente avalia. Vai fazer remédio ou não vai? Qual que é o critério?
É isso, né? Bom, tem aqueles critérios mínimos ali para a gente entender que é um episódio depressivo? Tem. Tá com prejuízo, tá com uma quebra do padrão de funcionamento anterior, né? Tá com uma intensidade, um sofrimento muito intenso, a gente vai fazer o remédio, tá? Como uma das estratégias, não única, não salvador da pátria, né? E a gente vai fazendo esse remédio e a gente tem uma fase aguda de tratamento, né? Que é de 6 a 12 meses, como eu falei. É muito difícil ser menos que isso, tá? E aí essa depressão ela vai começando a melhorar, melhorar, melhorar. Você volta para essa eutimia, mas você continua, você pode voltar ali, né, com 3 a 4 meses, melhorei 100%. Algumas pessoas antes, outras depois, né? E aí a gente continua essa medicação, isso é uma média, né, por ali 4 a 9 meses, né, mantendo ali por um ano ou mais, dependendo do caso, tá? Então, essa fase aqui em que a pessoa voltou para a eutimia, a gente chama de remissão. Bom, remitiu o episódio, remitiram, né, os sintomas, né? Quando você cai de novo aqui, né, nesse período ali que não tem ainda 9 meses, a gente chama de recidiva, né? Não é nem a recorrência. A recidiva por quê? Porque a gente considera que é o mesmo episódio, né? Você não curou, né, desse episódio atual e os sintomas voltaram. Ou porque parou o remédio, ou porque essa dose não está mais tão adequada, talvez precise aumentar a dose, tá tudo bem. Isso tem a ver também com fatores genéticos, de metabolização de cada droga. Então, eu posso ser uma metabolizadora mais rápida e eu vou precisar de uma dose maior do remédio. Nem sempre isso tem uma relação direta com gravidade, embora a gente saiba que quadros mais graves, mais recorrentes, tendem a precisar de mais remédio, né? Mas e aí, depois que você já está lá na recuperação, que já tem um ano ou mais, né? E você volta a ter sintoma, a gente chama isso de recorrência, tá? É, E aí, é sempre esse cabo de. Essas imagens, tá? São esqueminhas muito legais é uma psiquiatra e uma psicóloga que fazem um trabalho super bacana é mais para pessoas da área, né, para psicólogos, assim, de falar sobre as questões de saúde mental. Nós temos uma plataforma, né, e aí foi lá dessa plataforma que eu tirei essas imagens, tá? Não tenho o dom de fazer isso assim tão bonitinho, mas achei bastante ilustrativo, assim, principalmente para o público leigo, que é isso, né? É um cabo de guerra mesmo, né? É sempre esse equilíbrio ali entre a eutimia, que seria esse estado normal aí do humor, e a depressão, né? Então, o que que te puxa mais ali para a depressão, digamos assim, né, nesse cabo de guerra? Uma alimentação ultraprocessada, sedentarismo, estressores ambientais, ausência de recurso psíquico interno. Por isso que quando a gente fala, né, de autoconhecimento, isso não é balela de autoajuda, isso tem uma evidência científica. Se você se conhece, se você consegue se perceber, bom, o que que eu estou sentindo, de onde vem isso, o que que eu faço com isso? Eu passo aqui por uma situação familiar recorrente, isso sempre me mobiliza de uma maneira ruim, isso me deixa mal, isso me deixa triste. Como é que eu posso lidar com isso? Porque a gente não muda muito. Frequentemente, claro, a gente tem o poder de mudar, né, as relações, o entorno, a gente tem sempre que trabalhar para isso, mas nem sempre a gente consegue mudar o que nos aconteceu, a nossa história, a maneira como nossa mãe, nosso pai é isso aí, né? A gente não muda o nosso chefe necessariamente, mas a gente tem sim como estabelecer estratégias de enfrentamento. Isso passa por um autoconhecimento, por, né, se retirar de situações que são ansiogênicas, né, que te levam para um adoecimento. Então, é muito interessante desenvolver essa habilidade mesmo de autoobservação, né? É, então, o que puxaria mais ali também, esses eventos traumáticos prévios, aí de novo falando né, de violência na infância, é um fator muito determinante, assim, a gente tem que atuar muito nisso, né? É, e o que que te puxaria ali para uma eutimia? Uma alimentação saudável, uma atividade física, práticas meditativas, isso tem uma super evidência científica também, recursos internos, né, para esse manejo do ambiente. Então, o que que me dá recurso? Sei lá, meditar me ajuda a me auto-observar, a entender o que eu estou sentindo. Para você pode ser outra coisa, né? Então, é muito interessante que isso é individual, né? A psicoterapia, as ferramentas psicoterápicas, né? Nem sempre a psicoterapia ela vai te dar uma resposta para tudo, não vai te dar um cronograma de como viver. Pelo contrário, num primeiro momento, a gente lida com uma certa angústia, com um certo desespero e desamparo quando a gente está ali na psicoterapia, né? É a gente se encontrar com essa angústia da vida ali. Mas isso é fundamental, inclusive, depois para o desenvolvimento de estratégias. Bom, tá bom, é isso. A vida é isso. Como é que a gente lida? Né? O que que dá para fazer para melhorar? Então, é, pode ser doloroso no primeiro momento, mas
é um processo que, em geral, ele te ajuda a se manter mais saudável, né? E aí, não sou eu que estou dizendo, são as evidências. E aí, aqui, só para a gente falar um pouco, para a gente finalizar e falar um pouco, né, no ambiente de trabalho e no nível individual, tá? Então, a gente tem sempre que fazer o recorte, né, da sociedade. Byung-Chul Han, né, que é esse filósofo aí que eu sempre, sul-coreano que eu sempre cito, que ele escreveu, né, sobre a sociedade do cansaço. Ele nos lembra, né, e nos mostra que a depressão ela é hoje muito vista como não dar conta, né? A gente vive numa sociedade do desempenho, que você tem que estar sempre bem, e que você tem que sempre estar ali desempenhando no trabalho, na vida pessoal, e numa máquina de fazer, de fazer, de fazer, de fazer. E muitas vezes a gente patologiza o cansaço, né? Então, eu tô cansada, eu tô esgotada, porque o meu trabalho me exige isso, porque a sociedade me exige isso, porque as minhas relações me exigem demais, a gente frequentemente vai dando conta, e o quanto isso também pode ser patológico, né? Descanso é uma coisa quase, né? O descanso ele tem que ser útil. Então, bom, estou descansando, mas eu estou ouvindo um podcast para ficar mais informada, para ficar mais culta, né? Eu estou descansando, então essa desvalorização, né, da pausa, do descanso, né? Isso é muito ruim. E muitas vezes tratado como depressão, né? E às vezes é só cansaço. Então a gente precisa também entender que como o entorno pode, né? E aqui só para finalizar, a gente falando, eu já falei um pouco disso na palestra também de mudança de estilo de vida, mas só para a gente reforçar esse autocuidado, a autogestão. Então, tem um tanto que é responsabilidade individual também. A gente não pode só individualizar a responsabilidade, mas tem um tanto que, como todas as outras doenças, também é individual, né? Então, reconhecimento de sinais, identificar precocemente sinal de estresse excessivo, de irritabilidade, de alteração de sono, né? Priorizar o descanso, atividade física regular, alimentação equilibrada. Quantas pessoas referem isso, né? Que se sentem culpadas de estar descansando ou, ai, não fiz nada, né? É muito saudável não fazer nada, de vez em quando, tá? É vital, inclusive. Né? Técnicas de regulação emocional podem ajudar, então mindfulness, né, que é a atenção plena, atenção no momento presente, meditação para gerenciar o estresse. Né? O que funciona para você para gerenciar o seu estresse? Né? Isso também é importante da gente se perguntar. Técnicas de respiração para momentos ali mais desafiadores. Limite entre vida pessoal e trabalho, então desligar-se mentalmente do trabalho no final do expediente, se engajar em hobbies é uma coisa que pode ajudar, embora também eu sempre diga, né, a gente é um só, a gente é um indivíduo, né, com a nossa subjetividade, o trabalho nos atravessa, o trabalho nos mobiliza, ninguém tem um botão que a gente aperta, cheguei em casa, pum, apertei, tchau trabalho, né? Mas a gente tem, na medida do possível, tentar estabelecer esses limites e porque senão vira tudo um grande emaranhado. Assim como também o que acontece na nossa vida pessoal, na nossa casa, vai interferir no trabalho, óbvio, né? Então também isso não é assim tão dicotômico, né? Então, é uma coisa ou outra. Agora é trabalho, agora é vida pessoal, mas na medida do possível a gente pode lidar com isso. Buscar ajuda profissional, né? Psicoterapia, psiquiatra, né? No nível organizacional, né? Também tem o papel da equipe, da chefia. O que a gente pode fazer junto? Ter uma liderança apoiadora e não acusatória, né? Chefia como um amortecedor de pressão, não como um injetor de angústia, né? Mais abertas ao diálogo. A gente sabe que isso é um desafio, mas isso é sempre uma coisa onde a gente tem que mirar, né? Promoção de um ambiente de suporte psicológico, então criar espaços institucionais seguros para discussão de casos difíceis, por exemplo. Então, com quem que eu posso dividir a angústia do meu trabalho? Eu estou angustiada aqui, né, no setor de saúde, com as demandas que chegam, com quem que eu posso falar? Com os meus colegas? Né, ter esses espaços de discussão dos processos de trabalho, das angústias individuais, é super importante. Comunicação clara, expectativa realista. O que que meu chefe quer de mim? O que ele espera? O que eu espero, né, do meu trabalho? Poder ter esse diálogo, né? Estabelecer meta e prazo factível, né? Oferecer e ouvir feedback, dar feedback positivo também, não só o negativo, né? Fomentar essa colaboração e esse apoio mútuo, né? A gente vê em muitos ambientes de trabalho ali, quase, né? Ali a gente querendo fomentar a competição, né? O ranking, isso é uma coisa muito da nossa realidade neoliberal, né? Também. Celebrar essas conquistas positivas também, né? E não só olhar para o que está ruim, mas poder comemorar também o que está bom, né?
O que a instituição deve fazer, pode fazer, né? Ter um programa de atenção à saúde mental, isso assim, não só no tribunal, acho que em qualquer lugar do mundo, né? Que tenham pessoas, né, indivíduos ali trabalhando, vivendo, existindo. A gente precisa ter um programa de atenção à saúde mental, canal de escuta psicológica especializada, ainda que terceirizado, né? Com sigilo absoluto, acesso facilitado à psicoterapia, que seja aqui, que seja terceirizada, revisão dos processos e das ferramentas de trabalho, né? Reavaliar a meta, indicador de produtividade, se eles estão sendo adoecedores, né? Capacitação contínua da equipe, dos gestores, né, de todo mundo, treinamento em comunicação não violenta, gestão de conflito, isso não é besteira, isso tem que ser relembrado ali, martelado o tempo inteiro. Protocolo para situação de risco, o que que a gente faz, né, numa situação de alto risco no trabalho, né? Protocolo de acolhimento pós-incidente crítico, e aí eu tô falando não só de eventos de saúde mental, né? Eu sou um oficial de justiça e tô na rua e aconteceu um evento ruim aqui, como é que a gente lida com isso? O que que a gente faz a nível institucional? Como a gente acolhe essa pessoa? A gente normaliza isso? Ah, é normal, é da profissão mesmo, tem jeito, aí tem que aprender a lidar. Não, né? Não é assim. Isso é um fator de risco para adoecimento, então a gente tem que tratar isso, né? Campanhas de conscientização, então, é isso aqui que a gente está fazendo, é falar extensivamente sobre os assuntos, é falar entre não só nesse âmbito, né, de profissional para público leigo, mas entre as pessoas, né, desmistificar, ter acesso à informação, campanha anti-estigma, né, não ficar, o coleguinha ficou um mês deprimido em casa, deve ter descansado bastante, né, não, né, validar isso como um adoecimento, como um transtorno, como uma entidade nosológica, né, como algo que merece tratamento, não é uma frescura, essa pessoa não é menos capaz, né? Porque ela adoeceu. Essa aqui, então, para finalizar, eu ia falar um pouquinho do histórico da depressão, mas não deu tempo, mas isso também era só a título de curiosidade, né? De como são um conceito que está lá desde milênios ali antes de Cristo, né? Na Mesopotâmia, no Egito. Então, como isso nos acompanha desde sempre, tá? Isso não é uma invenção da modernidade, da contemporaneidade, apesar da gente tem que estar sempre de olho né, no nosso tempo, né? Quais são os adoecedores do nosso tempo, porque a gente tem sempre que fazer esse recorte, mas a depressão não é algo inventado e nem atual, né? Contemporâneo, é algo que é uma condição humana mesmo. Esse aqui é um QR Code para quem quiser escanear, que é da cartilha sobre saúde mental que a gente fez, nos aspectos bem gerais, tem um pouquinho que eu falei, tem um link para uma outra cartilha que fala um pouco da relação de saúde mental e trabalho, que eu acho que também é super importante. E é isso, muito obrigada. Acho que não sobrou tempo para dúvidas nem nada, mas esse aqui é o meu e-mail institucional. Quem quiser tirar dúvida ou tiver qualquer consideração, quiser falar sobre esse assunto, a gente está aqui, tá? A Secretaria de Saúde também está aí de portas abertas para quem estiver precisando ou tiver, né? E é isso. Muito obrigada. Doutora Luísa, essa palestra possivelmente foi a que mais teve participação da assistência. Poucas perguntas, mas muitas observações, muitas manifestações. Como o nosso tempo estourou mesmo, nós gostaríamos de dar algumas sugestões aqui. A doutora disponibilizou o e-mail dela, nós até recomendamos algumas pessoas aqui. Bom, qual é a recomendação? Por exemplo, o Décio Cadenazzi, ele fez uma pergunta interessante. Décio, se possível, passe a sua pergunta por e-mail da doutora, que de repente isso vai ser estudado de uma forma mais ampla. A sua pergunta sobre como o agente de segurança poderia atuar quando detectar alguns sinais, né, é, mais complicados do comportamento de alguém. Seria interessante se você colocar essa pergunta também no e-mail da doutora. Também alguém que pergunta sobre uma abordagem, doutora, da saúde intestinal dentro do espectro da saúde mental, né? Temos aqui duas manifestações. Uma pessoa fala que conhece alguém que tem transtorno mental e nunca conseguiu atendimento. Nós recomendamos, passe o e-mail para psicologia@trt2.jus.br, apresente essa situação, tá? E os psicólogos vão fazer a abordagem, se for o caso, dá encaminhamento diferente. Também uma outra pessoa fala que gostaria de saber se pode ser atendido. Sim, passa um e-mail para psicologia@trt2.jus.br, que vai ser abordado. Tem sugestões aqui que a nossa área de programa de saúde está acompanhando, sugestões de abordagem, doutora Luísa. Nós pedimos também que essas pessoas
passe o e-mail para o SESBIT, sugerindo esses temas para, quem sabe, ser construída, ser confeccionada uma palestra para abordar justamente esses assuntos. Estou falando rapidamente porque o nosso tempo estourou mesmo, doutora. E como nós temos os compromissos, tem outros agendamentos, tá? Nós queremos agradecer as 220 pessoas que estiveram conosco no pico da palestra, cerca de 220 pessoas estiveram conosco. Queremos agradecer a cada um de vocês. Doutora, faz uma palavra, uma mensagem final aqui, por gentileza. Bom, eu queria agradecer, é sempre muito corrido, porque é um tema muito extenso, né? Eu também falo bastante. E podem me encaminhar por e-mail, né? Essas dúvidas são muito importantes. A gente tem também aí outras palestras, eu queria só deixar isso frisado, né? Que acho que estão disponíveis lá no YouTube, né? Da Secretaria de Saúde. A gente já falou, quando falar dessa questão mais de estilo de vida, de inflamação, da saúde intestinal, a gente sabe que tem uma conexão muito importante com os transtornos mentais, tá? Quando a gente falou um pouco de estilo de vida, a gente pincelou um pouco sobre isso, tá bom? Na cartilha, então, acho que algumas dúvidas, né? Só que eu olhei aqui muito rapidinho, como é que a gente identifica, então, né? Qual é a hora de procurar ajuda? Acho que na cartilha de saúde mental que a gente está disponibilizando tem um pouco esse direcionamento, que muitas vezes pode ser uma dúvida, né? E tem ali também alguns sinais e sintomas mais que os colegas de trabalho podem se atentar, de que, bom, essa pessoa precisa de ajuda. Essa pergunta do agente de segurança é muitíssimo importante, acho que a gente tem que falar mais disso mesmo, tá? Na cartilha fala um pouco, não sei se contempla de uma forma, assim, específica, né? É, Bom, e é isso, eu acho que é muito importante que vocês sugiram temas mesmo, porque é muito amplo, né? A gente pode, e acho que essa é a beleza, né? Quando a gente fala de psiquiatria, da saúde mental, que a gente pode fazer uma interface aí com a psicologia, com a filosofia, com a sociologia, né? Então, não é um assunto puramente médico. Eu acho que esse debate é importante, essa troca é importante, e também vocês trazerem temas, assim, eu queria saber mais especificamente sobre a relação, né, da psiquiatria, da depressão com tal coisa, para a gente poder também fazer essa divulgação, né, científica, essa discussão dos temas, né, da teoria, de uma maneira mais assertiva e que, enfim, e que ajude aí, né? Então, é isso. É sempre um Obrigado, prazer. doutor. Obrigado a todos que participaram. Obrigado à Ejude, aos nossos intérpretes. A todos uma ótima tarde. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Até mais, gente. Obrigada. Doutora, muito obrigada, Jude. Agradeço em nome da escola. Uma boa tarde a todos. Valeu, pessoal.